Muito bem, então Atos capítulo 20, versículo 7. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar abaixo, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado como morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Subindo e partindo o pão, e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não poucos consolados. Amém? Então, Paulo estava de viagem, de passagem nessa cidade de Troade, e porque ele ia viajar no dia seguinte, e tinha muitas coisas para falar para aquelas pessoas, e talvez não tivesse a ideia de que poderia voltar ali novamente, então ele se estendeu no discurso, pregando, até que, está escrito, que um jovem que estava sentado na janela, adormeceu, caiu e foi dado como morto. Ora, essa história não está na Bíblia por acaso, como nenhuma outra história está na Bíblia, nenhum detalhe está na Bíblia por acaso. Tudo tem algum ensinamento importante. E nessa história da queda deste jovem, há aqui uma lição importantíssima. O fato dele estar na janela, o fato da Bíblia fazer questão de especificar o lugar em que ele estava, era justamente porque o fato dele estar na janela foi predominante para que ele adormecesse, caísse e fosse dado como morto. Por quê? Porque a janela é um lugar de distração. Por exemplo, eu quando vou viajar, eu gosto sempre de me assentar no assento da janela, porque de alguma forma parece que o tempo passa mais rápido, porque quem está na janela, você ora olha para fora, ora para dentro, ora você presta atenção no que passa lá fora, ora lá dentro, e com isso você se distrai e a viagem passa mais rápido, não é assim? Mas tratando-se das coisas espirituais, o que significa estar na janela? É a pessoa que está na igreja e que da mesma forma como quem viaja na janela, está dividido. Não sabe se olha para fora ou se olha para dentro. Não sabe se ouve o que as pessoas lá fora falam ou se ouve o que as pessoas aqui dentro falam. Não sabe se vive como as pessoas lá fora vivem, ou se vive como as pessoas cá dentro vivem. Então, quem está na janela está dividido. No fundo, a pessoa que está na janela é aquela que ainda não se definiu. Está dividida. Não sabe se entra ou se sai. Mal sabe essa pessoa que está na janela, espiritualmente falando, significa estar do lado de fora. É como aquela história do muro. Eu não sei se eu já contei aqui para vocês, havia um muro e havia uns jovens em cima do muro. De um lado do muro estavam os anjos, dizendo: desce, vem para o nosso lado, desce daí, você está correndo perigo, vem para o nosso lado. E do outro lado do muro estavam os demônios, quietinhos, só de braço cruzado, olhando para ele. E assim foi durante horas, até que o jovem reparou que os anjos ficavam pedindo: vem, desce, vem para o nosso lado, e os demônios não faziam absolutamente nada. Então ele resolveu perguntar para os demônios:
Vem cá, vocês não vão pedir para mim descer para o lado de vocês? Porque os anjos do lado de lá estão gritando, clamando para eu descer e vocês não falam nada? E foi quando eles disseram: o muro é nosso. Em outras palavras, não precisamos que você desça, porque está no muro, já está do nosso lado. Estar dividido significa que você ainda não se entregou totalmente. E não sou eu quem estou dizendo. Quando questionaram o Senhor Jesus sobre o principal mandamento, ele disse: amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Ou seja, não há espaço para divisão. É todo o coração, é toda a alma, é todo o entendimento. Então, se não há essa entrega total, não houve entrega. Por isso, estar na janela significa estar do lado de fora. Significa que você ainda não se entregou totalmente para Deus. Percebe, sim ou não? E isso tem, infelizmente, sido a causa de muitas pessoas estarem dentro da igreja e ainda não se converterem, não nascerem de Deus, não serem batizados com o Espírito Santo, e os anos vão se passando, e ela continua a mesma, com algumas bênçãos pontuais. Olha, foi curada ali, uma porta se abriu ali, mas isso são migalhas. Deus não trouxe você aqui só para abrir uma porta de trabalho, para curar você de uma doença. É mais do que isso. Ele quer habitar dentro de você, Ele quer viver dentro de você, Ele tem algo muito maior para fazer do que isso. Mas para Ele fazer, você tem que sair de onde? Sair da janela. Mas o que é que me atrai para a janela? Por que eu gosto de viajar na janela? As distrações. Esse é o problema da pessoa dividida. São as distrações. E se existe uma altura em que mais existem distrações, é a altura que nós vivemos hoje. Nunca se viu uma altura, pelo menos que eu saiba, aonde houveram tantas distrações, tantas coisas para distrair as pessoas como nos dias de hoje. Basta a gente pensar no passado, quando não existia internet, não existia televisão, não existia muitas das coisas que existem hoje para distrair as pessoas. Havia mais tempo para pensar nas coisas de Deus, até para estar com a família, não é verdade? Hoje em dia, parece que as 24 horas de um dia não são suficientes. Quem aqui você já teve aquela impressão de chegar no fim do dia, você olhar no relógio e ver que a hora passou e você não fez nada? Quem aqui? Talvez isso acontece quase todo dia com você. Não é assim? Por quê? Porque não é que o relógio está andando mais rápido, não. Não é porque as horas estão sendo mais rápidas do que antigamente, não. É que hoje existem tantas coisas para ocupar o nosso tempo, que a gente, quando vai ver, o tempo já passou e não fizemos nada. E espiritualmente isso não é diferente. Você vê que há pessoas que elas estão tão ocupadas com tantas coisas, que a cabeça delas, o tempo delas é tão ocupado com tantas coisas, que o tempo que ela tinha para Deus, a atenção que ela tem para Deus foi ficando cada vez mais apertada, cada vez mais apertada. E o mal sabe disso. O mal sabe disso. E por isso, toda vez que você decide se focar na sua comunhão com Deus, Ele vai apresentar para você uma distração. Ou seja, imagine você, olhe para mim, por favor. Imagine você que diz assim: pastor, eu sou uma pessoa que eu não gosto de estar sozinho. Eu gosto sempre de ter alguém, eu gosto de conversar, eu gosto de passear. E aí você decide o seguinte: não, eu quero me apegar com Deus, eu quero me afirmar com Deus. E o mal sabe que você tem essa tendência de querer estar sempre com alguém. Então, o que ele vai fazer? Ele vai colocar pessoas no seu caminho, aquelas amizades, que são amizades que você, justamente do perfil que você gosta. Uma pessoa comunicativa, uma pessoa carismática. Isso acontece muito com jovens.
né? Às vezes, eles olham para os jovens da igreja e dizem assim, os jovens da igreja são tão frios, são tão diferentes, mas os jovens do mundo são tão alegres, são tão... E aí você fica distraído, porque aquelas amizades vão lhe convidar, vão lhe induzir, e você vai começar a achar que eles são mais felizes do que você, e aí você fica como? Distraído. Entende sim ou não? A mesma coisa, por exemplo, a pessoa está lá, ela não está na igreja, ainda não se firmou, aí um dia ela ouve a palavra, e ela diz o seguinte, não, agora eu quero me apegar com Deus. E ela sozinha, solteiro, quando mal vê que ela está focada, quando mal vê agora que ela pegou firme, que ela está ali focada na sua comunhão, aí o mal sabe o que lhe atrai. Sabe aquele chocalho? Né? Aqui chama guizo. Tem alguém que tem um chaveiro aí? Um chaveiro com bastante chave? Presta aqui, dona. Sabe o guizo? Aqui, ó. Está aqui um guizo. Improvisado. Está aqui, ó. Você sabe o que é o guizo, não sabe? A criança, quando ela está com o dentinho, está nascendo, começa a doer, e ela é uma choradeira, não é assim? O que a mãe faz? A mãe vai lá e pega o guizo não é assim? O que a criança faz? Na hora ela para de chorar. Funciona ou não funciona? Na hora ela para de chorar. Mas por que? O guizo, ou o chocalho, parou a dor dela? O que aconteceu? Ela parou de pensar na dor, e está, o que é aquilo ali? O que é isso? Que barulho é esse? Não é assim que funciona? O diabo tem o guizo dele. Ele sabe o que te atrai. Ele sabe o que enche seus olhos. Então, toda vez que você foca na sua comunhão com Deus, o diabo vai lá e tira o quê? Então, imagine aquela pessoa que ela tem muitas ambições. É aquela pessoa que quer ficar rica de todo jeito. Então, ela diz, não, agora eu quero me apegar com Deus. Aí o diabo, você quer se apegar com Deus? Aí ele vem com o quê? Com isso. Sabe? Aí começa a surgir trabalho de todo lado. É aquela pessoa que ela trabalha para ela e quer trabalhar também para os outros. Ela quer arrumar 2, 3 empregos. E aí ainda surge um curso para fazer junto. Está entendendo sim ou não? Pronto, é o quê? Não significa que você não tenha que trabalhar. Não significa que você não tenha que aproveitar as oportunidades. Mas cuidado para você não ficar tão focado em tudo isso e chegar aqui na igreja sim ou não? E chegar aqui e ser uma pessoa tão focada no seu trabalho, tão focada em ficar rico, e olha só o que você dá para Deus. E não é o que acontece com muita gente? E esse é o problema de muitas pessoas. Desculpe, devolver aqui o guizo da Dona Maria. É da senhora, não é? Por favor, senão não entra em casa hoje. Então, qual é o perigo disso? Veja aí, em Mateus, no capítulo 24, versículo 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. O Senhor Jesus dizendo, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E o quê? Não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então Jesus afirma que a volta dele será como nos dias de Noé, onde as pessoas estavam distraídas. Elas estavam distraídas, casavam, davam-se em casamento, comiam, bebiam, ou seja,
faziam isso, faziam aquilo, olha, vamos fazer aquilo outro, vamos fazer aquilo outro, e com tantas distrações, não perceberam quando chegou o dilúvio. E por que eles não perceberam? Porque eles não sabiam? Não está escrito que eles não sabiam, está escrito que eles não perceberam, porque eles estavam distraídos. Era tanta atenção para tantas coisas, que não deram atenção ao fato de que o dilúvio estava para acontecer. Assim, Jesus disse que será os dias antes da vinda do Senhor Jesus. E é exatamente isso que nós estamos vivendo. As pessoas casam, dão-se em casamento, querem isso, querem viajar, querem comprar, querem fazer. Tudo bem. O problema daquelas pessoas não era casar, comer ou beber. O problema deles era estar fazendo tudo isso e não perceber que o dilúvio estava para vir. O problema não está em você trabalhar, o problema não está em você ter sonhos, o problema não está em você fazer tudo que você pode fazer. Não. O problema é você estar tão focado em tudo isso e tão distraído na sua comunhão com Deus, tão relaxado com a sua vida espiritual. Por quê? Porque o sono, o que aconteceu com o rapaz? O sono provocou o quê? A queda, e a queda provocou o quê? A morte. É o que acontece. O primeiro passo é a distração. O segundo passo é o sono. Quando a pessoa dorme, ela já não vê mais, ela não responde. Você já falou com alguém que estava dormindo? Eu falo todo domingo. Especialmente às 9h30 da manhã. Você fala com uma pessoa que está dormindo, você fala e ela o quê? Não está ouvindo. Por que ela não está ouvindo? Porque, não, a distração causou o sono, e o sono que não deixa a pessoa ouvir. Então Deus fala e a pessoa não ouve. Quantas vezes a gente já viu o caso, às vezes a gente está atendendo uma pessoa, e está ali na cara da pessoa, Deus mostrando ali para a pessoa, e a gente diz, senhora, a senhora não está vendo? A senhora não está vendo que esse relacionamento não vai te levar a lugar nenhum? Fulano, você não está vendo que essa amizade está te comprometendo? Fulano, você não está vendo que você tem que confiar? Mas parece que a pessoa está o quê? Está dormindo. Ela não vê, ela não reage. E aí, este sono, qual é o próximo passo? É a queda. É a queda. É o que acontece. É o que nós vemos por aí. A pessoa começou a se distrair, vem o sono, aí aparece alguém lá no trabalho, começa a dar liberdade, pronto, caiu, adultério. É aquela pessoa, começa a se distrair, começou a andar com amizade, daqui a pouco vai ver aquela amizade está levando ela para lugares que ela antes não ia, quando vai ver, daqui a pouco voltou ao vício. Então, a queda não é a primeira coisa é a distração. Depois vem o quê? O sono. A pessoa começa a não ouvir o que antes ouvia, começa a não ver mais o que antes via, e aí vem o quê? A queda. E a queda provoca o quê? A morte. A pessoa morta espiritualmente é o último estágio. Quem é a pessoa morta espiritualmente? É aquela que está na igreja e não faz mais nada. Você vê que tem gente que até na hora de orar, ela não abre a boca para orar. Abre quando vai cantar, porque cantar é uma emoção, né? Então tem gente que é assim, a busca é assim. Fale com Deus, aí a pessoa está lá. Aí daqui a pouco começa, entra na minha casa, aí ela começa a cantar. Até dança, entra na minha... Aí acabou a música, às vezes até senta um pouquinho. Você olha e dá até uma dor no coração. Você vê a morte espiritual ali. Ah, está cansada. Honestamente, cá entre nós. Será que a pessoa tem esse mesmo cansaço quando está no trabalho, quando está em outro lugar? Por que para Deus é assim? Será que Deus merece isso, pessoal? Será que é assim que se cultua a Deus? Será que é isso que Ele merece de nós? Então, por isso, se você não quer chegar a este ponto, tome cuidado com a distração, porque a morte daquele rapaz começou com a distração. Cuidado com as distrações. Fique focado na sua comunhão com Deus, porque quando Jesus voltar, Ele vai encontrar muita gente distraída. Trabalhe, não tem problema,
pastor, estou numa fase, estou trabalhando 2 empregos. Não tem problema. Não perca o foco da sua comunhão com Deus. Qualquer coisa que você perceba que está colocando em risco sua comunhão com Deus, opa, linha vermelha. Não, aí não. Minha comunhão com Deus, não. A minha comunhão com Deus é mais importante. Nada pode colocar em risco a minha salvação. Amém? Porque assim, quando Jesus voltar, você não vai estar nesse estado. Amém? Fiquem de pé, por favor. Feche os seus olhos.